quais são os objetivos de aprendizagem que nós temos para a aula, que são tópicos que o aluno tem que pensar, o que ele tem que entender, aprender até o final dessa aula, né? Então, ele tem que caracterizar as transformações particulares, interpretar as transformações a partir de gráficos e resolver exercícios, que são exercícios de fixação de conteúdo que eu coloquei aqui. Então, a gente vai falar sobre transformações isobárica, isocórica, isotérmica. Transformação isobárica é a lei de Gay-Lussac. Isobárica, iso, prefixo iso quer dizer igual, e a parte bárica quer dizer pressão. Iso igual, bárica pressão, pressão igual. A transformação isocórica, então a transformação mesmo volume, que também é chamada de isovolumétrica, que é exposto pela lei de Charles. E a transformação isotérmica, que é isotérmica igual temperatura, temperatura igual temperatura constante, que é a lei de Boyle. São bem simples. A gente faz a partir da equação geral dos gases. Então, as transformações particulares, a primeira transformação particular, que a gente vai falar aqui, deixa eu voltar aqui, pronto, é a transformação isobárica, certo? Vou falar da transformação isobárica. Nessa transformação, a gente tem um sistema com pressão constante, ou seja, a pressão 1 igual a pressão 2, quer dizer que a pressão não muda, a pressão inicial igual à final. Então, é como se eu colocasse um peso aqui em um gás que é aquecido. E à medida que ele vai se aquecendo, vai ganhando temperatura, o seu volume vai aumentando por conta da agitação, mas a pressão permanecendo a mesma. Então, nessa situação, a gente tem uma proporcionalidade. Quando a gente tem igualdade de razões, nós temos proporcionalidade, né? Diretamente proporcional volume e temperatura. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. No gráfico pressão versus volume, esse primeiro gráfico aqui, pressão versus volume, a gente sai a pressão A para uma pressão B, certo? Para uma pressão B, e ocorre a pressão constante. E se eu retratar isso através de um gráfico volume versus tempo, à medida que o volume aumenta, é porque o gás foi mais aquecido, aumentou sua temperatura e aumentou a agitação dele. Então, isso faz com que ele se expanda. E essa relação nada mais é que a equação geral dos gases com pressão constante, divide a pressão de cada lado e fica a razão entre volume e temperatura permanece constante. É uma relação diretamente proporcional quando a pressão é inalterada, certo? Então, se eu tenho um volume aqui nessa figura de cima, o volume inicial V, uma temperatura 1, se meu volume dobrar, minha temperatura também dobra de valor. A segunda transformação, transformação isocórica ou isovolumétrica, é uma transformação a volume constante. Então, a gente tem uma situação em que, se você tem um gás e esse gás está aprisionado em um recipiente que não tem como mover o volume, tá certo? Então, aqui ocorre que se você aumenta a pressão, aumenta a temperatura, mas não muda o volume. Num gráfico seria o volume de A, o volume de B é o mesmo, então seria essa linha horizontal, perdão, seria essa linha vertical indo de A para B, essa linha vertical indo de A para B. Então, o volume é o mesmo, e quando à medida que a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Nesse tipo de gráfico, pressão versus volume, a temperatura é representada por essas curvas aqui, que são chamadas isotermas. São infinitas curvas, que aqui eu representei duas, uma azul e uma laranja, aqui. E à medida que você vai se afastando da origem do gráfico, as isotermas vão se afastando. E quanto mais afastada da origem do gráfico estiver, maior é a temperatura retratada. Então, uma isoterma, iso
terma, iso igual terma temperatura, é uma linha, uma curva em que a temperatura é a mesma. Então, a temperatura nesse ponto aqui é a mesma temperatura de A. A temperatura do ponto B é a mesma temperatura aqui, nessa extremidade, e assim por diante. E no gráfico pressão versus temperatura, tem a proporcionalidade, que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais quando nós temos volume constante. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura, se diminui a pressão, diminui a temperatura, vice-versa. Por quê? Porque na equação dos gases gerais, a gente considera o volume mesmo. Então, é como se a gente pegasse aquela primeira equação que vimos na parte 1, e como o volume é o mesmo, V1 e V2 constante, então fica a razão P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Eu, na prática, eu uso essa expressão e, conforme o enunciado, eu cancelo o que for constante. Transformação, agora a gente vai falar sobre transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, seria a transformação à mesma temperatura, T1 e T2. Então, a partir da equação geral dos gases, a temperatura é a mesma, a temperatura de início é igual à temperatura de final, então, como é a mesma, pode dividir, e fica aqui P1, V1 igual a P2, V2. Quando tem uma igualdade com multiplicação, não é grandeza diretamente proporcional, mas grandeza inversamente, ok? Proporcional. Grandeza inversamente proporcional. E nós temos aqui o seguinte, quando a minha temperatura é a mesma, o gás sai de um estado inicial A para um estado inicial B, percorrendo o caminho de uma isoterma, de uma região com a mesma temperatura, em que a temperatura de A é igual a de B. À medida que a pressão diminui, o volume vai aumentando. E ao contrário, à medida que o volume diminui, a pressão vai aumentando, tá certo? Então, quando a temperatura se mantém constante e a pressão diminui, o volume aumenta, é inversamente proporcional. Então, na prática, se eu tenho a pressão inicial P, volume inicial V, se a minha pressão dobrar de valor, o meu volume vai reduzir a metade. E o aumento de temperatura, que são isotermas, aqui ó, 1 e 2 estão na mesma temperatura, estão na mesma isoterma. Então, à medida que eu represento aqui isotermas que se distanciam da origem do gráfico, maior a temperatura. Existem infinitas isotermas, só que aqui só está mostrando aqui isoterma A, B e C, certo? Aí, lembrando também que nessas contas aqui, a gente usa a temperatura na escala Kelvin. Vamos fazer um exercício? Exercício 1 diz o seguinte: um cilindro munido de êmbolo. O êmbolo seria como em uma seringa, uma parte do volume que expande ou contrai. Esse seria uma tampa em contato com o gás. Um cilindro munido de êmbolo contém um gás ideal representado pelo ponto 1, esse ponto aqui, no gráfico. A seguir, o gás é submetido sucessivamente às transformações indicadas no gráfico. Qual a transformação sofrida pelo gás ao ir de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1? De 1 para 2, a gente percebe aqui de 1 para 2 que a pressão de 1 para 2 é a mesma. Então, a transformação, a pressão constante é uma transformação isobárica. A transformação de 2 para 3 é uma transformação em que o volume é o mesmo. Então, a transformação do tipo isovolumétrica, também chamada de isocórica. E a transformação de 3 por 1 é uma transformação em que essa curva que representa aqui a temperatura de 300 kelvins é a mesma que passa no ponto 3 e passa no ponto 1. Então, de 3 para 1, ocorre esse processo ao longo de uma região com a mesma temperatura, de uma isoterma. Então, é uma transformação do tipo isotérmica. Ao representar o ponto 2, podemos afirmar, desculpa, que a temperatura do gás nesse estado é 450 kelvins. Aí aqui eu posso fazer a continha, tá certo? Eu posso fazer a conta.
Então, eu posso usar qualquer um desses pontos. Aqui, de 1 para 2, eu vou usar a transformação isobárica. Na transformação isobárica, a pressão é constante, então é um parâmetro a menos para eu calcular, né, colocar na fórmula. Então, fica V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O volume de 1 é 10 litros, volume de 2, 20 litros. Temperatura de 1 está ao longo da isoterma de 300 kelvins. Professor, precisa transformar para metros cúbicos aqui? Como é que transformar de litro para metro cúbico? Se de metro cúbico para litro eu multiplico por 1000, de litro para metro cúbico eu dividiria por 1000. Dividir por 1000 é equivalente a multiplicar por 10 a menos 3. Só que calma, nesse cálculo aqui você não precisa fazer a conversão. Por quê? Porque o que ficaria de 10 a menos 3 de um lado ia ficar de 10 a menos 3 do outro lado e ia acabar dividindo. Então, não faz sentido, não é necessário. Né? Se você, porventura, esquecesse de fazer essa conversão, não ia errar a questão. Então, volume 1 sobre T1 igual ao volume 2 sobre T2. O volume de 1, do ponto 1 aqui, ó, quando a gente olha aqui para o gráfico, o volume do ponto 1 corresponde a 10 litros e a temperatura do ponto 1, 300 kelvins. Volume 2 corresponde a 20 litros e a temperatura 2, essa isoterma TK que eu não sei qual é. A questão diz que é 450 kelvins, mas eu tenho que conferir se é. Continuando a continha, ficou 100 sobre 300, né? 100 sobre 300 igual 20 sobre T2. Eu posso fazer o seguinte, eu posso cortar esse zero com esse zero. Aqui ia ficar 1 e aqui 2. E como eu quero achar T2, fica T2 vezes 1, fica T2. E como eu cortei esse zero aqui, aí 300 vezes 12 fica 600 kelvins. Então a afirmação está errada. A temperatura, na verdade, é de 600 kelvins. E um detalhe que a gente pode perceber é o seguinte. Para matar a charada sem fazer conta nenhuma, seria qual? De 1 para 2, a transformação é isobárica. A mesma pressão. Então fica volume sobre temperatura inicial é igual a volume sobre temperatura final. É uma relação diretamente proporcional. Ou seja, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então, olhando para cá, a gente percebia que o volume partiu de 10 para 20. O volume dobrou de valor. Então, se a minha temperatura era 300, a minha temperatura final teria também que dobrar de valor. Então, se era 300, tem que fazer 600 kelvins. Então, você pode fazer a conta, sim, sem fazer esse cálculo passo a passo. Lembrando dessas relações de proporcionalidade. Vamos para a questão 2, exercício 2. Uma determinada massa gasosa encontra-se a uma pressão de 2 atmosferas, ocupando um volume de 28 litros. O gás sofre uma certa transformação na qual sua temperatura é mantida constante, mas sua pressão ela é elevada para 7 atmosferas. Nessa situação, seu volume será em litros. Então, é uma transformação em que a temperatura é constante, é uma transformação do tipo isotérmica. Pressão inicial 2 atm, volume inicial foi 28 litros. A pressão aumenta para 7 atm. O que ocorre com o volume, certo? Uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, o fator temperatura de cada lado da expressão acaba saindo, porque a temperatura é constante. Aí você tem que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, se a pressão aumenta, o volume vai diminuir, né? O volume vai diminuir. Então, aqui vai ficar P1V1 igual a P2V2. A pressão 1, 2, volume V1, 28, igual 7, que é a pressão P2, vezes o volume V2 que eu quero achar. Então, eu posso fazer a conta aqui de várias formas, tá certo? Como é que eu faria essa continha? A continha eu faria assim, ó. Esse 7 que está dividindo, de passa para o outro lado multiplicando. Aí ficaria 2 vezes 28 sobre 7. Então, posso fazer a conta. 2 vezes 28 e dividir por 7. Ou então, posso fazer assim, como o sinal
entre 12 e 28 é uma multiplicação, e está 12 vezes 28 dividido por 7, eu posso pegar 28 e dividir por 7, que dá 4, e multiplicar por 2, que sobrou. 4 vezes 2, 8. Então, o volume aqui, 8 litros, né? A gente percebe aqui, no exemplo, que o volume, ele diminuiu conforme o aumento da pressão, né? O volume diminuiu conforme o aumento da pressão. E a curva P vezes V não é uma curva linear, não é uma reta, não é uma reta, certo? Não é uma reta, mas é uma função, tá certo? É uma função que é o inverso, certo? Na verdade, é uma curva, né? Na verdade, uma curva, não é uma relação de proporcionalidade, é uma função é, que pode ser representado por um fator não linear, né? Um fator não linear, melhor dizendo. Então, desde já, por hoje é só. Tem exercícios no sistema, os exercícios do tópico Estudo dos Gases, parte 1 e parte 2 também serão lançados no sistema. Anote, faça essas anotações no caderno, reveja essa aula, refaça esses exercícios, tá certo? Que eu vou fazer o possível para considerar o que vocês estão fazendo. Peço para que se cuidem e tudo de bom para vocês. Até mais.